Farei a leitura novamente. Versículo 21 diz assim: porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca, jamais haverá, se não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém lhe disser a você: olhe, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para, se possível, enganar até os escolhidos. E eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disseres a vocês: eis que ele está lá no deserto, não vá lá. Ou se disseres: eis que ele está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. E onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. E logo após, em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a terra se lamentará, e verá o Filho do Homem vindo das nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e os reunirão, os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém, irmão? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos diante do maior sermão escatológico de Jesus, aonde ele trata dos sinais do fim dos tempos e da chegada da segunda vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E ele fala de uma grande tribulação, ou seja, haverá uma grande tribulação. Que essa tribulação, a palavra diz que ela é maior do que todas as outras que já vieram no passado. Já houve muita grande tribulação, como houve a perseguição no século XIX e XX, aonde foi morto um numeroso número de judeus e de cristãos. No século XX morreu mais cristão do que em todos os séculos para trás. Ou seja, foi o martírio causado pelo Hitler e outros mais que vieram. Isso é tribulação. Quando a palavra de Deus está falando de grande tribulação, ela está citando a perseguição religiosa. Ela não está falando simplesmente de uma fome, de uma crise no governo, mas ela está fazendo uma junção de todos esses problemas para a igreja. A grande tribulação, ela se refere à igreja. Então, é uma perseguição e uma escassez que a igreja sofrerá nos últimos dias. E nós cremos que haverá uma perseguição ainda maior do que a que houve no passado. Por isso ela diz grande tribulação, porque já houve muitas outras. Amém? Versículo 1, ele diz assim, versículo 21. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Primeiro ponto. Irmãos, nós estamos diante de uma tribulação. Ela ainda não se tornou a grande tribulação, porque a grande tribulação ela não começa do pulando logo para o último ponto, mas ela vai em ordem crescente, gradualmente. Nós moramos em um país onde nós temos liberdade de expressão e de religião. Nós estamos morando num país onde ainda há leis favorecendo a igreja. Mas logo, irmão, essas leis que hoje favorecem a igreja serão tiradas. Nós sabemos que o sistema, ele há de governar.
O sistema vai governar o mundo. E o sistema está ligado ao governo. O governo trabalha para o sistema. Então, quem coloca a lei? São os governos. Quem executa a lei? O governo. Tudo está ligado ao governo. Existem os juízes. Hoje, vamos ver, a maioria dos juízes da Suprema Corte hoje são anticristãos. Para você ter uma ideia. O que falta? Somente colocar as leis e aprovar. Isso daí é porque Deus ainda está tendo misericórdia do povo brasileiro e não permitiu que isso acontecesse. Mas em breve nós sabemos que isso vai ocorrer, irmão. Uma hora ou outra vai chegar. Temos que estar preparados. Nós somos igreja e nós não podemos negar o nome de Jesus por nada. O louvor que foi colocado primeiro está falando da perseguição astróloga que a igreja primitiva sofreu no primeiro século. Porque a igreja primitiva sofreu uma perseguição tão grande no primeiro século, irmão, a ponto de pessoas serem grelhadas em uma churrasqueira gigante. Pessoas foram esfoladas, arrancadas a pele viva. Pessoas foram partidas ao meio. Não só o profeta Isaías, mas outros foram partidos ao meio. Pessoas foram arrastadas pela cidade, de carro de cavalo, carroça, conduzindo a pessoa arrastada no chão. Pessoas que foram decapitadas. Pessoas que foram crucificadas. Tudo na igreja do primeiro século, mas não negaram a Cristo. Pessoas que, por amor de Cristo, foram para a arena dos touros, e ali era furada por chifre de touro, mas não era morto, porque os carrascos, eles não querem que a gente morra, eles querem que a gente blasfeme o nome de Jesus. Então, o que eles querem é torturar o cristão até que eles neguem Jesus. Negou Jesus, acabou a tortura. É só isso. Porque eles querem que nós sejamos condenados junto com eles. Tinha gente que ia para a arena dos leões, era mordido, rasgado, mas eles não deixavam a pessoa morrer ali. Tiravam novamente, esperavam infeccionar, depois colocavam novamente, para que a tortura fosse ainda maior. E assim, irmão, eles iam louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor, alegremente. A vida do cristão é essa, irmão. A vida do cristão não é nem sempre o mais rosa. O nosso maior líder foi Jesus. Ele sofreu traição, ele foi cuspido, batido na cara, ele foi chicoteado, escarneceram dele, zombaram dele e dependuraram ele numa cruz, para morrer como maldito numa cruz. Porque a pior morte era a morte de cruz. Era o pior criminoso da época, era a morte de cruz. Jesus sofreu a pior morte, para que todos tivessem a oportunidade de salvação. É por isso que o pior criminoso pode ser morto, porque Jesus morreu a morte do pior criminoso. Amém? E ele diz que aqueles dias serão abreviados. A tribulação daqueles últimos dias serão tão grande, irmão, tão grande, que é necessário que o próprio Deus abrevie o tempo. Porque senão ninguém resistiria. Agora, você imagina isso, se no passado teve uma tribulação grande para a igreja. Imagina que nos aguarda agora. Porque isso fez com que Deus mexesse no centro do universo, fazendo com que o tempo girasse mais depressa, e as horas passassem mais rápido, os anos passassem mais rápido, e assim Jesus voltasse mais depressa. A pressa aqui é para que Jesus volte logo, entendeu? E resgate o seu povo. Porque se isso não ocorrer, irmão, muitas pessoas aqui não suportariam o sofrimento dos últimos dias. Mas a misericórdia de Deus chega a mexer no centro do universo, fazendo com que o tempo abrevie. E veja se nós já conseguimos compreender isso no nosso tempo. Eu pergunto a vocês, o tempo está abreviado hoje? Tá não? Uma criança consegue perceber, irmão, como o tempo está abreviado. Se você cochilar de mal, você não faz nada de mal para o dia. E se você demorar muito para se mexer à tarde, passou e chegou à noite. Os anos passam muito rápido, irmão. Eu me lembro do tempo que eu estudava para chegar às férias, é uma eternidade. Hoje, se você não fizer plano em janeiro, em dezembro você está planejando. E acabou o ano. Ou seja, Jesus está voltando. Tudo isso aponta para a volta de Jesus. Jesus está voltando, irmão. Segundo ponto, do versículo 23 ao 26,
Preste atenção. Eu dividi essa mensagem em 3 pontos só. Segundo ponto, versos 23 ao 26. Farei a leitura. Então, se alguém lhe disser a vocês, olhe, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acredite, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais de prodígio, para, se possível, enganar até os eleitos. E eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se alguém me disser, eis que ele está no deserto, ou está dentro de casa, no interior da casa, não acredite. Amém? Irmão, o que vai causar uma maior perseguição, e sempre foi o maior problema para a igreja, desde o princípio, desde o jardim, foi os falsos mestres, com as falsas profecias, com heresias. O maior problema da igreja é os falsos pastores, é os falsos profetas, são os falsos crentes, porque eles vão se levantar contra a igreja verdadeira e vão tentar desviar a igreja verdadeira do foco, que é a fé em Cristo Jesus. No jardim, a serpente, o diabo, se personificou em um animal, em uma serpente. O primeiro falso profeta com a serpente. Falou com Eva, enganou a Eva, prometendo coisa que ela não foi capaz de cumprir. Eva cai, consequentemente leva seu marido junto. Daí a tragédia da humanidade. Porque todos nós herdamos o pecado principal, o primeiro pecado, o pecado original de Adão e Eva, ainda está em nossa pele. É por isso que você já nasce condenado. Aí entra uma questão, será que as crianças são condenadas? Criança pequena? Eu não creio que criança pequena seja condenada. Não que ela seja pura. Não, ela é pecadora. Mas por conta do entendimento que ela não tem, enquanto a mente dela não conseguir discernir entre o bem e o mal, eu não creio que ela será condenada. Mas no momento em que ela consegue discernir o bem e o mal, o pecado original cai nas costas dela. E ela então carrega para si a condenação. Amém? Por isso, irmão, as crianças, nós não sabemos até qual idade elas estão dentro desse ciclozinho aí de ser uma criança inocente. Porque não tem capacidade de raciocínio para discernir o bem e o mal. Mas só Deus sabe quando isso acontece. Mas o bom é que a gente pregue para as crianças, para que elas creem em Jesus Cristo. E assim ela estará livre de uma condenação. Amém? Mas o restante, todos estão debaixo do pecado até que reconheça Jesus como Salvador. Ou seja, o maior problema da igreja é os falsos mestres. E o que eles anunciavam aqui, preste atenção, o que os falsos mestres dizem? Eles vão dizer a você, aqui está o Cristo, ou ali está ele. Ou seja, eles vão anunciar que Jesus já veio. Jesus já chegou e nós não percebemos. Eles vão dizer que é em vão nós estar permanecendo na fé. Eles vão chamar nós de tolos e dizer, rapaz, vocês são bobos. O que vocês querem aí, irmãos? Se afastando das coisas boas deste mundo, do carinho de Jesus. Quem é Jesus? Essa promessa é velha, ele nunca veio. Não vão dizer que nunca veio, vão dizer que ele já veio. Por exemplo, em Éfeso, eles estavam dizendo que Jesus já tinha vindo em Éfeso. E Paulo combate a heresia de Éfeso, ensinando Timóteo acerca disso. Porque Timóteo era o pastor de Éfeso. Então ele mandou a carta para Timóteo, dizendo, Timóteo, cuidado com esses falsos mestres. Eles estão anunciando que Jesus já veio. E Jesus ainda não veio ainda. E nós vamos entender desse texto. Amém? Aí ele vai falar do surgimento de falsos mestres com poder, irmão, para realizar sinais e prodígios. Prestem atenção, irmão. Muito cuidado quando vocês verem esse milagre demais, irmão. Milagre demais operado de forma mística ou até de forma montada. Milagre falso, melhor dizendo. Ele vai dizer assim, porque
surgirão falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Ou seja, irmãos, a palavra diz que nos últimos dias eles vão fazer descer fogo do céu. A pessoa, irmão, os falsos profetas, eles têm poder. Porque o espírito que atua neles é o espírito do diabo. É Satanás que está deles. Espírito de demônio poderoso, que são capazes de realizar sinais e prodígios. Olha só o que diz em Apocalipse. Apocalipse 16, 13 e 14. Preste atenção. Eu vou pular lá ligeirinho. Vocês marcam aí. Apocalipse, capítulo 16. 16, 13 e 14 diz assim. Preste bem atenção. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rã. São espíritos de demônio, operadores de sinais. Vocês pararam para compreender isso, irmão? Tem espírito de demônio no nosso meio, operando sinais, fazendo milagres, fazendo pessoas levantar uma cadeira de rodas. Irmão, nem todo milagre é de Deus. O diabo está operando milagres. E qual o propósito do diabo? É enganar, se possível, até os eleitos. Ele vai tentar desviar o eleito do caminho, irmão. Porque ele sabe que se Jesus voltar, se Jesus rasgar o céu, o povo que estará aqui, irmão, sem crer, não haverá mais chance de arrependimento naquele dia. O arrependimento é aqui, vivo, consciente, enquanto Jesus não veio. Depois que o céu estiver aberto, acabou. Você não adianta mais você correr para lá, para cá, você não vai mais ter o evangelho à sua disposição. Porque naquele tempo, o relógio que funciona é só o de Deus, o nosso está parado. Por isso, irmão, cuidado com os falsos mestres, falsos profetas. Cuidado com esses espíritos que conduzem eles. O espírito, eles são demônios em forma de rãs. Espírito que pula de um para o outro, que parte de um para o outro, irmão. Ele está aqui, mas ao mesmo tempo ele está lá. Porque eles estão em toda parte. Estão no nosso meio, irmão. Tomar muito cuidado, irmão, porque ele está dentro da igreja também. A igreja, ela não é totalmente pura. Jesus nos alertou que dentro da igreja estaria o trigo e o joio. Estaria as 10 virgens, as 5 prudentes e 10 nécias. Estaria o bode e as ovelhas, estaria junto. Cuidado com quem está do seu lado. Cuidado com quem se aproxima de você com ideias, colocando coisinha na sua cabeça. Cuidado, irmão. Tudo que vocês ouvirem, toda proposta que derem para vocês, ela tem que estar baseada nas escrituras. Ela tem que estar aqui dentro. Peçam a Deus discernimento para discernir os espíritos. Porque no nosso meio tem espírito de demônio, como também tem um Espírito Santo. Mas nós devemos pedir discernimento, orar a Deus, lembrar de pedir sabedoria. Salomão pediu sabedoria e Deus deu sabedoria como para nenhum outro ele chegou a dar, que pisou na terra. Ninguém, com exceção de Jesus, filho de Deus, o homem mais sábio do mundo foi Salomão. Mas por que ele pediu a Deus sabedoria? Tiago vai dizer, se tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, sem impropério. Dá sabedoria? Dá sabedoria sem passar na cara. A palavra impropério é jogar em rosto, sem passar na cara. Ou seja, você pode pedir a sabedoria hoje, e amanhã você pode pedir mais todos os dias, e Deus nunca vai dizer assim, eu já te dei. Você jogou fora. Não, ele quer capacitar o seu corpo a se desviar dos falsos mestres e da condenação. Então, irmão, Deus não negará nada. A palavra de Deus diz que ele deu o seu melhor. Se ele deu o melhor, ele vai negar a capacidade do seu corpo? Não vai. Crame a ele, irmão, porque os falsos mestres estão do nosso meio.
e eles estão tentando nos enganar com falsos ensinos, falsas profecias e até realizando sinais, sem contar que tem milagre falso pelo meio. Tem milagre que são pessoas atores fingindo ser cadeirante, cego, e se levanta, sai correndo de uma hora para outra, entendeu? E quando você encontra no lugar, você conversa com eles, eles vão dizer que eles são apenas atores. Eu vi isso aí. Uma repórter foi dentro da igreja e testemunhou um milagre. O cara saiu da cadeira de roda. Ela saiu correndo. Entendeu? Na Bíblia diz que quando Jesus levantou ele, o homem já saiu assim meio todo e depois se endireitou. Ele lá saiu correndo direto. Já foi pegando a bicicleta dele lá e vazando. Aí lá no meio do caminho, a mulher deu uma volta sem intenção nenhuma e avistou um rapaz de bicicleta. E era o mesmo rapaz. E ela disse, você não era aleijado não? Não estava agora na cadeira do roda na igreja não? Ele disse, não, irmã, eu sou ator. Entendeu? Tem pessoas que são pagas, são pagas para fingir, para enganar a igreja. Dizer que lá naquele lugar faz muito milagre. Aí o necessitado corre para lá, em busca de milagre. E às vezes não encontra, endurece o coração, rejeita Cristo de vez e se perde. Entendeu? Por quê? Porque um dia foi enganado e agora acha que todo pastor é mentiroso, todo pregador é mentiroso, toda a igreja é falsa. Não é assim que o mundo lá fora diz? Trata nós todos iguais? Não é. É porque por causa dos falsos nós somos condenados por eles. Por causa dos falsos estão no nosso meio. Por isso, irmão, devemos examinar o nosso coração para saber se ele realmente está na terra. E ele diz mais. O último ponto. Preste atenção. O último ponto está no versículo. Terceiro ponto, versículo 27 ao 31, que é a volta do Senhor. 27 a 31 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente, ele brilha no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. E onde houver cadáver, eles se habitarão os abusos. E logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão dos céus, e os poderes celestiais serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e toda a terra se lamentarão e verão o Filho do Homem nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vai guiar os seus anjos sobre os quatro ventos, quatro cantos da terra, e ele vai reunir os seus escolhidos ou eleitos. Amém, irmão? Irmãos, aí, por que ele está dizendo no versículo 27? Assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha sobre o Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Porque Jesus falou que os falsos profetas estavam dizendo que Jesus já tinha vindo. Jesus já veio, Jesus está lá no deserto, Jesus está lá no interior da casa, está lá fora, e você não viu. É isso que ele só dizia. Então Jesus agora, quando Jesus vier, irmão, em seu trono de glória, glorioso, exaltado, ele não vem mais como um cordeiro para salvar, ele vem como um rei, juiz, para julgar a nação. Quando ele vier, irmão, ele vem como um relâmpago. Qual o maior sintoma, pode-se dizer, que um relâmpago causa? Para que a Bíblia quer colocar para nós é o brilho que ele causa. E o brilho dele se estende a toda direção. Se um raio brilhar nessa parte, onde nós estamos aqui, e você estiver embora, você vai ver o claro dele. Em toda direção ele vai brilhar. Ele não vai brilhar só para a direita, só para a esquerda. Ele vai brilhar em toda direção. Jesus está dizendo, quando o Senhor vier, quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele vem de modo visível. Todo olho verá. Todo olho, irmão, ninguém vai passar despercebido naquele dia. Todo
olho vai ver Jesus. Todo mundo vai saber, vai ser o maior acontecimento global, no mundo, mundial. Vai ser a vida de Jesus e os céus vão se abrir. Esse azul que você vê aí não é uma lona, não, irmão. Não é uma parede, não. Esse azul aí é só o reflexo do oceano. Quando a luz bate no oceano, o reflexo está de cima. A gente vê esse azul. Mas quando chega a noite, as estrelas que estão milhares e milhares de luz de distância, a gente enxerga o luz. Ou seja, os céus aqui não tem a capa, não. Quando ele diz que vai abrir os céus, ele está dizendo que vai abrir o céu, o terceiro céu, o apóstolo Paulo cita que foi arrebatada no terceiro céu. A habitação de Deus, o lugar do seu trono, onde ele reina, o trono de justiça dele, ele vai simplesmente com uma cortina, vai fazer assim, ó, com as mãos. Vai abrir e nós vamos enxergar ele lá em cima, no trono de glória. Quando ele fala de Jesus vai vir, as pessoas pensam que Jesus vai vir de novo na terra. Isso é ilusão, irmão. Jesus vai vir, a terra está corrompida. E agora ele não é mais o cordeiro, agora ele é rei de justiça, santo. Agora ele tem sua glória para julgar. Ele não vai sair do trono, ele está num trono de juiz para julgar a nação. Ou seja, toda a humanidade passará pelo julgamento final. Que já esteja morto, que será, que esteja vivo naquele dia, porque os mortos vão ressuscitar. Então todos estarão aqui, ó, para ser julgados por ele. O que você fez, o que você deixou de fazer, tudo isso será julgado. Você não será julgado somente pelas suas obras, pelas suas omissões também. Você não é julgado só pelo que você fez de errado. Você é julgado pelo que você deixou de fazer de bom. Entendeu? Nós somos julgados pelo nosso pensamento, pelas intenções do coração. Deus julga fora do íntimo. É o único tribunal que pode julgar fora do íntimo, é o tribunal de Deus. Ele é a única sonda do coração. Todos nós seremos julgados. Não tem nada oculto aos olhos de Deus. Por isso ele veio para julgar a humanidade. No versículo 29, vai dizer assim: a seguir a tribulação daqueles dias, ou seja, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no céu. Os poderes celestiais serão abalados. Irmãos, prestem atenção. Há pessoas em linha de pensamento que teve um arrebatamento misterioso antes da grande tribulação. Entendeu? Como se não houvesse grande tribulação para a igreja vai ser tirada e vai ficar só os ímpios. Eu pergunto a você, seria antilógico. Porque se a tribulação se refere a uma perseguição, os ímpios não sofrem perseguição. Só a perseguição é a igreja. Então a grande tribulação acontecerá com a igreja viva. É claro que todo dia não é crente. Mas só que naquele dia vai ter crente. Não sei se na nova geração, na geração do meu filho, ou na outra, não sei quando vai suceder essa grande tribulação. Mas vai ter crente naquele tempo, para passar por essa astróide tribulação. Presta atenção no que ele diz, que é a seguida a tribulação dos últimos dias. Logo em seguida, ou seja, no final da tribulação. Ou seja, a igreja está na tribulação. Tem gente que não quer sofrer, acha que é melhor do que a igreja primitiva. A igreja primitiva sofreu a pior tribulação do seu tempo, ela sofreu. Tem gente que não quer sofrer, quer que a igreja seja arrebatada de modo misterioso. Não vai ser assim. A igreja vai ser tirada de dentro da grande tribulação. E Apocalipse diz, a igreja vai estar de branco, de frente do trono. Aí alguém vai perguntar assim, Senhor, e de onde vieram esses daqui? Aí o Senhor diz assim, esse daqui foi os que vieram da grande tribulação. Ou seja, nos últimos dias será arrebatado a igreja da grande tribulação, que vai perseverar durante a grande tribulação. Irmãos, aqueles crentes do primeiro século não eram mais identificados que nós não. Entendeu? Nós somos identificados tanto quanto eles. Se eles perseverarem, nós cremos que não foi por força do braço, mas foi pelo Espírito de Deus, nós também vamos perseverar.
Porque quem sustenta é Deus. Se ele colocar um filho dele à prova, ele sustenta durante a prova. Precisa nós não ter medo, não. Porque Deus é quem põe na prova e Deus é quem prova o seu filho na prova. Amém? Então, após a tribulação daquele dia, o sol vai escurecer, ou seja, será tempo de trevas. A lua não dará sua claridade. Por quê? A lua não tem luz própria. Ela brilha quando o sol brilha e reflete a luz nela. E o sol vai brilhar, as estrelas vão cair do céu. Ou seja, as estrelas são sóis. Sol é estrela. E quando a estrela não brilha, significa que todos os sóis serão tirados. Todas as estrelas apagarão. Quando ele diz a estrela cairão do céu, a estrela não vai cair na Terra. A estrela é centenas de bilhões maior que a Terra. Então, não existe estrelas caírem na Terra. Quando ele fala cair, ele está se referindo à visão do olho ali para cima. É como o olho avistando. As estrelas vão se apagando aos poucos. Vai morrendo as estrelas do dia. Então, ali será como se a estrela tivesse caído do céu, sumiu. Será tempo de treva, de escuridão. A ponto que o Amós vai dizer que será um tempo de densas trevas, que o Amós chega a dizer que é como se um homem fosse chegando em sua casa e procurando a maçaneta da porta e fosse picado por uma serpente no escuro. Ou seja, as trevas serão tanto de ausência de luz, como serão de densas trevas de ausência de paz. Aquele dia será dia de angústia, dia de desespero, dia de sofrimento. Será um dia terrível. A Bíblia diz que nós não podemos anseiar para aquele grande dia de sofrimento, porque nós temos que examinar o nosso coração primeiro. Às vezes, querer que Jesus volte e não estar firme na fé é uma loucura, irmão, porque naquele dia será dia de angústia desesperadora. Será dia de densas trevas. Amós chega a dizer como se o leão tentasse fugir de um leão. Imagina aí você no meio do mar, correndo com medo do leão, e o leão tentando pegar você, e quando você atravessa um riacho, achando que está salvo do leão, ele diz que é como um homem fugindo do leão e encontrasse um osso. Ou seja, não tem escapação, não tem escapatória não, irmão. Aquele dia é certo para todos. Aquele dia vem. E todos passarão por aquele dia. Todos vão passar pelo juízo de Deus. Irmão. É um juízo de condenação para uns e salvação para outros. Os que reconheceram Jesus estão salvos para o céu. Os que negaram Jesus vão condenados para o inferno. Tormento eterno. Não tem jeito, irmão. Foi citado no começo pelo irmão Márcio. Só há duas eternidades aí. Um é com Deus, chamado de paraíso, lugar de paz, lugar de descanso dessa vida. E outro é condenação e sofrimento eterno. E nós só podemos escolher um lugar desse se for passando vida. Se alguém pensa assim, quando eu morrer eu vou crer. Se você morrer, você já vai direto para o inferno. Sem Cristo não tem outra saída. Cristo Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Amém? Então, depois daquelas densas trevas, ele vai dizer que os poderes celestiais serão abalados. Agora é os anjos, a grande comitiva de Deus em volta do trono. Agora os céus são abertos. E agora a gente pode ver o trono de Deus. Olha o que diz. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é os céus abertos. É o grande sinal. E todo o povo da terra se lamentará. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com poder e grande glória, irmão. Os céus estarão abertos naquele dia, irmão. Imagina aí. E os anjos de Deus, que todo o universo inteiro, nós não sabemos quantos anjos existem no céu, mas é muito. Estão tomando o universo inteiro e o trono do Senhor no meio dos anjos, arrodeado por anjos. Agora, o céu estremece, irmão. É relâmpago, é trovões, é densas trevas. É a voz de Deus soando nos céus, fazendo julgamento para a nação, trazendo juízo para uns e salvação para outros. Ele
vai dizer que toda a nação da terra se lamentará. Ou seja, não vai ter nenhum fumeiro naquele dia que vai bater no peito e vai dizer assim: eu sou grande, eu sou bom. Não. Todos estarão caídos no chão de joelho. Que pena que naquele dia esse joelho não é mais como adoração, mas é simplesmente como medo do terror, da angústia do juízo. Isaías chega a dizer, não é para quem está no Isaías, mas o profeta chega a dizer que os grandes poderosos do reino, da época, ele cita como na época dele não tinha prédio, né? Cita montanhas, rochas. Ele vai dizer que os grandes poderosos no dia do Senhor vai dizer assim: que caiam as rochas sobre nós e nos esconda da face do Cordeiro. Assim serão os grandes poderosos que hoje dizem que são grandes, governadores e governantes de país grandes que ameaçam o mundo inteiro com bombas nucleares, irmão. Eles não sabem de nada. O poder deles é mínimo, irmão. Quem tem o poder de destruir o mundo e vai destruir essa terra, o fogo é Jesus Cristo, irmão. Depois do juízo final, este mundo está reservado para o fogo. O fogo do Senhor vai trazer. E não vai ser o fogo da terra, vai ser o fogo do céu. Aonde vai descer o fogo de cima para baixo e vai consumir toda a terra. Depois que a nação tivesse sido julgada, uns para o reino de Deus eterno e outros para a condenação eterna. Amém? Mas todos passarão por esse juízo. E o Senhor vem, irmão. Todos vão se lamentar. Trazendo para nós o tempo que o profeta diz, as pessoas vão pedir a morte, vão pular de cima de prédio, pular de cima de pontos, procurando a morte, mas não vai haver a morte naquele dia. A morte será tirada de vez. Ninguém mais vai morrer depois daquele dia. Todos vão ser julgados. Ao contrário dele morrer, os mortos vão ressuscitar para ser julgados. Não espere por aquele dia com o coração endurecido, mas creia hoje e que livre, tenha paz em seu coração, livre do sofrimento daquele dia. Porque naquele dia o sofrimento será para o ímpio. A angústia do dia é para o ímpio, não é para a igreja, não, irmão. A igreja que sabe em quem creu, sabe para onde vai, ela estará em paz. Mas o ímpio vai estar em desespero, em angústia. Apocalipse, preste atenção, Apocalipse 1:7. Eu vou lá no Geri, viajar em Apocalipse 7, vocês marcam aí, depois vocês confiram lá, para não ficar só como palavra do pregador. Apocalipse 1:7, preste atenção. Capítulo 1, verso 7. E assim: eis que eu venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Ou seja, eu sou o Alfa, verso 8, eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus, Deus, é aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele vem, irmão, para julgar a nação. A Bíblia diz que até aqueles que o transpassaram. Vocês, quinta-feira, quando Jesus vai julgar aqui em Getsemane, na madrugada já para sexta, já virando a manhã de sexta-feira, começa aqueles soldados judeus e soldados romanos, começam ali prender ele, começam a espancar, começam a cuspir, começam a dar esboado nele, começam a mal falar dele, zombar, escarnecer dele, cospe no rosto do Filho de Deus. A pessoa, irmão, cuspiu no rosto do soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pessoas que chegaram a dar tapa, murro, esmurraram o rosto do Filho de Deus. Aquelas pessoas que furaram, que chicotearam ele. Jesus está dizendo em Apocalipse, através da boca do seu servo João, dizendo assim, que até aqueles que o transpassarem, eles vão se lamentar e vão ver a olho nu o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Agora imaginam aquele povo que escarneceu de Jesus, que zombaram de Jesus, que cuspiram de Jesus, que bateram de Jesus, que chicotearam de Jesus, furaram de Jesus, dizia assim:
Se é o Filho de Deus, deixa daí a cruz e crê. Se Jesus não fosse misericórdia, eu podia ter dado tudo daquela cruz, irmão, nós estaríamos mortos. Jesus poderia ter feito assim, e os anjos, 12 legiões de anjos, 72 mil anjos estariam à disposição para exterminar a humanidade. Mas Jesus fez melhor. Ele olha para o céu e diz assim: Pai, perdoe, pois não sabem o que fazem. A misericórdia de Deus é grande. Nós não sabemos o que vai fazer. Deus é bondoso, graças a Deus, até aqueles, irmão, que nós não sabemos, mas se no íntimo eles tivessem se arrependido, irmão, eles foram salvos. Porque até o último segundo de vida, irmão, nós temos esperança. E quando nós estamos vivos, nós temos esperança. Se nosso coração, no último segundo de vida, como fez o ladrão da cruz à direita, que prende a sua morte, Jesus estava praticamente morrendo na cruz e ele também, no último minuto de vida ali, então um décimo da sua vida assim, encerrando, ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrar nesse teu reino. E Jesus disse assim: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Porque lá toda a direita foi salva, num décimo do último segundo, nos acréscimos de sua vida. Ele foi salvo. Há esperança para você que está vivo. Há esperança. Mas não deixe que ele passe além da sua condição de crer. Nós sabemos que há barreira para nós, até em vida, porque se você pegar a consciência, já pensou, você sofre um acidente hoje, você não é nenhum inocente. Se você sofreu um acidente vascular, se você sofreu um acidente de carro, de moto, e perder a consciência, cadê o tempo de arrependimento, irmão? Você não aguentou, você morreu. Mesmo que seu coração esteja vivo, você está morto. Você precisa ter consciência para que você possa crer. Aquele velhinho, irmão, que está caducando, que não tem mais consciência de nada, ele tem que ter a oportunidade de crer, irmão. Ele não tem mais capacidade de dizer assim: eu creio em Jesus. Jesus é meu Salvador. Ele não tem essa capacidade. Então, irmão, antes que nós cheguemos a esse ponto, irmão, quem receba Jesus como seu Senhor e Salvador, é o único meio de salvação. Ele vai dizer que ele vai guiar os seus anjos. E esses anjos vêm com quatro, ao som de trombetas de Deus. E ele vai aos quatro ventos, significa toda a extremidade dos céus, aonde haverá vida naquele dia. E aonde haverá um eleito, um escolhido, um que crê em Jesus Cristo, naquele dia, ele vai retirar. Esse é o grande arrebatamento, não é um arrebatamento secreto, misterioso, não. O grande arrebatamento daquele grande dia é os anjos de Deus indo à terra e resgatando o eleito de Deus e levando para o céu. E eles vão levar para o céu, não é sumir aqui, vai ser lá não. É como Jesus foi levado. Jesus foi levado a olho nu do céu. Mais de 70 pessoas, mais de 500 pessoas viram Jesus subindo. A olho nu. É assim que nós vamos ser levados. Esse é o grande arrebatamento. Não é misterioso, não. As pessoas querem fugir do sofrimento. Meu irmão, apóstolo Paulo chega a dizer que não se comparem o sofrimento desta vida com a glória que em nós há de ser manifesta, há de ser revelada naquele grande dia, irmão. Não há sofrimento nessa terra, irmão. Se você pegar e botar na balança, todo o sofrimento que o povo do primeiro século sofreu, e a glória que eles estão desfrutando agora, irmão, o sofrimento some da balança. E só fica a glória. O que Deus tem preparado para nós, irmão, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nunca chegou ao nosso coração o tamanho da glória que nos aguarda, irmão, naquele grande dia. Amém? Deus não coloca o nosso coração para essa palavra. Crente Jesus Cristo que nós estamos salvos, porque a salvação começa aqui, a vida eterna começa aqui. Tem gente que pensa que a vida eterna é depois da morte. Não, a vida eterna é aqui, é na vida. A vida eterna é aqui. Se você crê hoje, você já tem a vida eterna. Se você crê hoje, você já pode desfrutar da sua vida eterna aqui. E no céu, eternamente.
Mas aqui, você já iniciou ela, você já pode escutar ela. Amém, irmão? Que Deus nos ajude a crer, irmão. Amém? Vamos orar ao nosso Deus.